Olá, você, sou o professor Carlos Alberto. Estamos aqui mais uma vez em Aprendendo a Filosofar. E hoje eu vou compartilhar com vocês um Canva e através dele vamos estudar o método cartesiano em suas 4 etapas: a evidência, a divisão, a ordem e a enumeração. Fique aí conosco. Vou compartilhar o Canva e vamos ter uma aula que eu espero seja muito rica sobre o método cartesiano. O livro que é a base para a nossa aula é esse aqui, claro, O Discurso do Método, que você pode encontrar também aí com outro título, Discurso sobre o Método, de René Descartes. Certamente o mais famoso dos filósofos racionalistas modernos. Peço que você, evidentemente, deixe o seu like, porque é muito, muito importante para nós. E, caso tenha alguma dúvida, também coloque aqui nos nossos comentários. Sem mais delongas, vamos compartilhar os nossos Canvas e vamos à nossa aula de hoje. Aí está o nosso Canva inicial. René Descartes, sua data de nascimento, 1596, e o seu falecimento, que foi na Suécia, em 1650. Ele acabou sendo acometido por uma gripe que virou pneumonia e ele nos deixou sem deixar também herdeiros. Teve uma filha que veio a óbito com 7 anos, então não temos, infelizmente, a continuidade da genética, digamos assim, direta do nosso grande Descartes, considerado, junto com Blaise Pascal, o maior matemático, ou pelo menos alguns dos maiores matemáticos do mundo moderno. Coloco aí, inclusive, para você, o famoso plano cartesiano do próprio, claro, que vem do nome dele, René Descartes. Sua frase talvez mais famosa, penso, logo existo, que no latim seria cogito ergo sum, ou, na sua língua, o francês, seria je pense donc je suis. Ele vai argumentar dizendo, se existe um Deus, suponhamos que haja um Deus enganador. Ora, se existe um Deus enganador e esse Deus me engana, ora, isso quer dizer que eu sou. Um Deus enganador não poderia enganar o nada. Se eu sou enganado, é porque eu existo. Entendamos que Descartes não é um cético. Todavia, ele usa a lógica, o pensamento do cético para chegar à verdade. Ele quer chegar a uma verdade objetiva, aquela que existe independentemente do que eu acho ou deixo de achar. Ele quer uma verdade categórica. Portanto, Descartes não é um cético. Vamos então às 4 etapas do método cartesiano. A primeira etapa é a etapa da evidência. Só vou acreditar naquilo que é realmente evidente. E aí, vamos lá. Primeira etapa, evidência. Não aceitar coisa alguma por verdadeira sem reconhecê-la evidentemente como tal. Isto é, evitar cuidadosamente a precipitação. Repare que eu peguei o trecho tirado do livro de Descartes, O Discurso do Método, e coloquei aqui, transcrevi para você, com as anotações das minhas aulas que ocorreram na PUC do Rio de Janeiro. Então, o que seria para Descartes a precipitação? A precipitação compromete a evidência, porque você pode pensar, já sei, calma, e não é assim, já sei é se precipitar. Coloquei aqui do lado para vocês a chamada de um filme de Quentin Tarantino, Django Livre, que é um grande filme do cinema. E aí, o que seria, por exemplo, a precipitação? Você assiste uma película, um filme de Quentin Tarantino e você acha que Tarantino é um grande cineasta. Eu até entendo que ele seja um grande cineasta, porém, nós não podemos nos precipitar. Isso compromete a sua pesquisa,
o seu método. Por quê? Um filme não é o suficiente para você dizer que Tarantino é um grande cineasta. Seria importante você assistir outros filmes de Quentin Tarantino, além de Django Livre. Por exemplo, você poderia assistir Bastardos Inglórios. Você poderia assistir Pulp Fiction. Não se toma o todo pela parte. Isso seria um erro metodológico da evidência, segundo Descartes. Outro erro seria a prevenção, que é o preconceito. Ah, vou falar com você sobre isso. E antes que a pessoa fale, você já está com a prevenção, com o preconceito. Não quero nem saber. O filósofo deve investigar, deve ter a abertura para a pesquisa, para a investigação. O preconceito não deve ser algo característico de um filósofo. E aí vai seguir Descartes. Em meus julgamentos, só inserir o que se apresentasse ao meu espírito de maneira tão clara e distintamente que não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. Voltemos aqui. Para Descartes, nós somos uma dualidade. Nós somos mente e nós somos corpo. Portanto, somos duas substâncias. Isso quer dizer que tem que se apresentar ao meu espírito, ou seja, a minha mente, a minha alma pensante, a minha imaterialidade. Se alguma coisa é de fato evidente no meu espírito, no meu intelecto, então eu posso, claro, evitando a precipitação e a prevenção, posso tomar esta coisa como verdade. Isto é a primeira etapa, a etapa da evidência. Vamos então à segunda etapa do método cartesiano. A segunda etapa é a etapa da divisão. Dividir cada uma das minhas dificuldades, ou seja, do meu objeto de estudos, que eu examino em tantas parcelas quantas fossem possíveis e necessárias para melhor resolvê-las. Essa é a etapa da divisão. Descartes diz isso no seu discurso do método. Quando eu olho o todo me confunde. Portanto, eu devo dividir o meu objeto de estudos aqui em tantas partes quanto possíveis para fazer uma análise. Isso aí, Descartes é o inventor da análise metodológica. Tenho que pegar meu objeto e dividi-lo. Bom, eu e você somos cartesianos, queiramos ou não. Vou dar um pequeno exemplo da divisão para vocês. Não seria prudente, não seria um método interessante para Descartes que um professor lecionasse todas as disciplinas. É importante dividi-las. E aí eu coloco aqui para vocês: história, geografia, filosofia, sociologia, química, física, biologia. Eu divido as disciplinas: inglês, artes, espanhol, francês, língua portuguesa, educação física, matemática. Separando cada uma em parte, tendo um docente, digamos aqui nesse caso, especialista naquela área, nós poderíamos aprender muito mais. Não seria interessante que um só mestre lecionasse todas as disciplinas. Atenção! Descartes diz que devemos dividir para melhor compreender. E no final, devemos juntar o que foi aprendido. Dividindo em partes, como nós fazemos em nossas escolas, podemos estudar melhor. Somente para concluir essa segunda etapa, a etapa da divisão. Pense um jogo de futebol. Quando o repórter, ao final da partida, vai fazer a análise da partida. Ele deveria, portanto, observar cada atleta que atuou no jogo, de cada uma das partes, de cada time, vendo como fez o goleiro, o lateral direito, os zagueiros, os jogadores do meio-campo, os atacantes, os laterais que avançam e etc. Como cada um é capaz de desempenhar o seu papel em partes dentro de uma partida. Por exemplo, o goleiro,
como ele cai melhor para a direita ou para a esquerda, como ele é numa situação cara a cara com o adversário, se ele sai melhor do gol na bola alta, se ele tem uma boa, se ele é eficiente na saída com os pés. Isso é analisar cada jogador. Descartes nos sugere, nos ensina que devemos dividir o objeto de estudos para compreendê-lo muito bem e muito melhor. Vamos agora à terceira etapa do método cartesiano. A terceira etapa é a etapa da ordem. Devemos ordenar o conhecimento, devemos ordenar o nosso entendimento. E aí vamos ao texto de Descartes, segundo o seu próprio livro, o livro Discurso do Método. Esse trecho está na segunda parte do livro, se você assim desejar procurar. Conduzir ordenadamente meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e os mais fáceis de serem conhecidos, para pouco a pouco, paulatinamente subir, como por degraus, até o conhecimento dos mais complexos, supondo certa ordem, mesmo entre os que efetivamente não precedem naturalmente uns dos outros. Vou explicar. Partir do que é mais fácil até chegar ao mais difícil. Quando vamos estudar, por exemplo, matemática, e Descartes é o matemático, devemos começar das coisas mais simples. Por exemplo, coloquei aqui para vocês: resolver uma equação do primeiro grau. Eu vou pegar nessa equação que aparece aqui para vocês, 4x mais 2 igual a 38, vou pegar esse mais 2, jogar para o outro lado e vai ficar menos 2. E aí eu vou ter 36. Pegando 4x, vou dividir 36 dividido por 4, eu vou ter o resultado 9. Esse seria o resultado da nossa equação do primeiro grau. Resolvida as equações do primeiro grau, o estudante faria a seguir as equações do segundo grau. Quem não lembra disso, né? E depois que você resolvesse a equação do segundo grau, você iria estudar uma progressão aritmética. E depois da progressão aritmética, você faria a progressão geométrica, a famosa PG. PA e depois PG. Ou seja, eu devo ordenar o conhecimento. Faço as coisas mais simples para depois fazer as mais complexas. Se você não ordena o pensamento, você está estudando mal, errado, segundo René Descartes. Faça primeiro o mais simples e depois vai complicando o teu objeto de estudos. Se eu vou estudar história do mundo moderno, a época de Descartes, eu vou partir do mais simples para depois pegar também e compreender o mais complexo. Isso é uma boa técnica de estudo e é cartesiana. Vamos agora à quarta etapa do método de Descartes. A quarta etapa é a enumeração. Devemos sempre, no final de um trabalho, enumerá-lo. Vamos lá. Fazer sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais que ficasse seguro de que nada foi omitido. Revisão geral é refazer o raciocínio, é fazer a síntese, é organizar, é juntar o que foi trabalhado. Por exemplo, quando um estudante faz uma prova na escola, ao final de fazê-la, deve voltar a todas as questões, ver se está devidamente respondido, ver se não esqueceu nada em branco. Isso acontece algumas vezes para que nada passe desapercebido. Se eu fiz uma pontuação correta, se não fiz, e corrigir tudo para ter um melhor trabalho. Assim, eu vou fazer o melhor trabalho seguindo as 4 etapas do método cartesiano. E aí, eu coloco aqui para você as 4 etapas do nosso método cartesiano. Primeiro, a evidência, certo? Aceitar aquilo que for evidente ao meu espírito. A divisão, dividir as partes para melhor compreendê-las. Ordenar,
partir do mais simples ao mais complexo e enumerar, fazer uma revisão, fazer a síntese para nada esquecer. Bom, e depois disso, como é de praxe em nosso canal, vamos fazer uma questão do Enem de acordo com a filosofia de René Descartes. Descartes, junto com Aristóteles, são os filósofos que mais caem nas provas do Enem. Vamos então a uma questão do nosso querido Descartes. Questão de 2021, prova azul, questão 86 do Exame Nacional do Ensino Médio. A filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a metafísica, o tronco, a física, e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências, que se reduzem a três principais: a medicina, a mecânica e a moral. A moral é parte da filosofia, entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita, porque pressupõe um saber integral, porque reúne todos os outros saberes. A filosofia é o mais completo dos saberes, das outras ciências, e é o último grau, o mais completo, da sabedoria. René Descartes, Princípios de Filosofia, da Filosofia, edições 70, obra de 1997. Vamos ao comando da questão. Essa construção alegórica de Descartes, falar de uma coisa por meio de outra, ele quer falar da filosofia e faz aqui a metáfora de uma árvore. É uma metáfora, uma alegoria cartesiana. Acerca da condição epistemológica, portanto, o assunto é teoria do conhecimento da filosofia, tem como objetivo o quê? Onde Descartes quer chegar? Letra A, sustentar a unidade essencial do conhecimento. Vamos aqui direto. A opção correta é essa. Descartes quer chegar a uma verdade essencial, objetiva. Descartes é um filósofo categórico. Ele quer buscar uma verdade que exista independentemente do que eu ache ou do que você venha a pensar. Isso é a opção correta. Vamos então apenas mostrar como as outras opções não estão valendo para nós. Letra B. Refutar o elemento fundamental das crenças. Aqui é importante conhecer a vida do pensador. Descartes é um filósofo católico e muito católico. Sempre que ele escrevia os seus livros, era a regra que ele mandasse para o seu amigo e padre e também filósofo, Marin Mersenne. Ele não quer refutar o elemento fundamental da crença. Ele é católico e não questiona a sua catolicidade. Letra C. Impulsionar o pensamento especulativo. Descartes não quer ficar num pensamento especulativo. Ele não quer impulsionar o pensamento especulativo. Ele quer verdade. Ele quer buscar a verdade objetiva. Letra D. Recepcionar o método experimental. Isso é um absurdo. Descartes é um filósofo racionalista. Quem fundamenta o seu pensamento no método experimental são os filósofos empiristas. John Locke, David Hume, Francis Bacon, que são de uma filosofia distinta e que se contrapõe a Descartes. Não pode ser a letra D. Ou a letra E. Incentivar a suspensão dos juízos. Ora, quem é que incentiva a suspensão dos juízos? São os filósofos céticos. Descartes, atenção, não é um cético. Todavia, ele usa o método dos céticos. Por quê? Para Descartes, quando eu parto da dúvida, a dúvida metódica, portanto, é um método, e tiro as minhas dúvidas, sobra uma coisa, que é a certeza. Sobra a verdade categórica. E isso busca sustentar a unidade essencial do conhecimento. É a verdade objetiva a qual Descartes quer chegar. Amados e amadas, esta foi a nossa aula de hoje, Filosofia Moderna Cartesiana. Espero você novamente aqui na próxima semana em Aprendendo a Filosofar. Um grande abraço a todos e todas. Paz e bem. Que o nosso Deus de bondade abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.